Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para continuar a série Jogo Rápido com a Vulcabras, né? Lembrando que estamos aí, enquanto não saem os resultados de 2019, do quarto trimestre, vamos completar aí as empresas que a gente não viu, né, ao longo do ano. Então, a Vulcabras é uma delas, é uma empresa principalmente de calçados, né? Tem a marca Olímpicos, Azaleia e mais recentemente adquiriu a Under Armour. A Vulcabras é uma empresa, acho que atraiu muita atenção porque até 2014, 15 era uma empresa que dava prejuízo, uma empresa bem ruim, e conseguiu fazer um bom turnaround operacional, tanto que em 2017 foi o auge de resultado dela. Ela saiu de uma empresa que dava prejuízo para uma empresa bem interessante até. Mas 2018 foi mais fraco, 2019 está sendo também, a gente vai ver. Então vamos dar uma olhada aqui nos números, né? A gente vê aqui a propaganda do Olímpicos, da Under Armour, só lembrando que ela comprou o licenciamento da marca Under Armour, né? Fabricação, venda no Brasil, né? Ela não é dona da marca Under Armour. Under Armour é uma empresa lá nos Estados Unidos, tem um valor de mercado de 8 bilhões de dólares. Ela tem só a operação brasileira da Under Armour, que ela comprou no comecinho do ano passado, final do anterior, né? Basicamente um ano. Bom, aqui a gente vê as marcas, né, principais aí da Vulcabras. A Zaleia de Jean, de calçado feminino, Olímpicos, calçado esportivo, a Sopanca não sei o que ela faz, Under Armour, uma marca de artigos esportivos, faz principalmente calçado, mas outros artigos também, e botas Vulcabras. Bom, vendo os destaques aqui rapidamente, a gente vê que o volume de pares da Vulcabras cresceu um pouquinho em relação ao ano passado, receita também cresceu mais ou menos nesses 10%, perdeu um pouquinho de lucratividade, o lucro bruto cresceu um pouquinho menos, né, uma contração da margem bruta, e o lucro líquido caiu, a gente já vai ver o porquê disso aí. Bom, vamos lá. Você tem que olhar a Vulcabras 2019 entendendo o cenário que ela está inserida. Ela acabou de comprar a Under Armour, que era uma empresa que dava prejuízo, não era uma empresa que dava lucro, por isso que ela conseguiu comprar barato. E ela botou tudo para dentro. Então, quando a gente vê o volume de pares, né, a gente já viu que cresceu, você vê o crescimento principalmente aqui, ó, nos calçados esportivos, que é, né, o que a Under Armour fabrica, e confecções e acessórios também, né, que a Under Armour trouxe vários produtos novos, ela quase não fazia nada e agora faz um pouquinho, vende um pouquinho de Under Armour. O resto veio meio flat, né? Se a gente olhar na receita, né, aquilo era o número de calçados, vamos ver a receita nos 9 meses, né, mais ou menos a mesma coisa. Então houve sim um aumento, um crescimento de receita no ano, uma coisa modesta, cadê? 7%, mas ok. Nas confecções e acessórios um pouco mais. E no feminino, os outros calçados, você vê um resultado bem flat, né? Ou seja, o que aumentou de receita para Vulcabras 2019 foi mais por conta da aquisição da Under Armour. Na área de calçados femininos, né, o mercado também em crise, como vocês devem ter visto, o resultado da Grendene não veio bom, o resultado da Arezzo até que veio decente, mas enfim, muitas empresas de calçados estão enfrentando dificuldades, tanto é que, né, o resultado não está vindo bom. A única coisa que veio bom foi esportivo, foi por causa da compra da Under Armour mesmo, né? Então, receita a gente já viu, mercado interno e externo, você vê que ela é praticamente só mercado interno, né, 93%. Depois da receita a gente vê o CPV. No CPV a gente já viu que diminuiu a margem, então aumentou um pouquinho o custo de produtos vendidos, né? Vamos ver o gráfico direto. Isso aqui é relativamente normal frente ao cenário que a gente está vivendo hoje, né? Pressão de custo, você vê o dólar subiu em 2019, teve várias commodities que subiram também. Então, normal, a empresa tem um pouquinho de pressão no CPV, né? Aumentou um pouco, né, os custos aqui em função da receita. Mas se fosse só isso aqui, não teria tanto problema para a Vulcabras. É normal, o mercado está difícil mesmo, ela precisou ser competitiva, abaixar um pouco o preço de calçado feminino, aumentou aqui um pouquinho o custo de matéria-prima. Até aqui tudo relativamente normal, né? O reflexo a gente vê no lucro bruto, crescendo um pouco menos que a receita, 6% no ano, né? Cresceu 7,5%, até que ok, né? Bom, margem contraiu um pouco, mas nada de muito problemático. O grande problema da Vulcabras está aqui, ó, começa aqui, nas despesas, né? Primeiro com vendas e propaganda, a gente vê um crescimento de 17%, né? Então, para quem está crescendo com dificuldade ali o lucro 7%, né, 10% de receita,
subir 17 nos custos pesa demais. Por que sobe tanto? Né? Lembra que eu falei que ela comprou a Under Armour, uma empresa que estava com prejuízo? Com a Under Armour vem a receita, que a gente já viu, ela agregando no resultado da Vulcabras, mas também vem os custos, né? Você também assume os custos. E quando a empresa dá prejuízo, geralmente os custos dela são maiores que as receitas. Né? A empresa que faz uma aquisição dessa, ela espera, ao longo do tempo, tornar uma operação mais eficiente, cortar custo, crescer receita, e até agora não veio, né? Tudo bem que é recente, coisa de 1 ano essa aquisição, mas não veio resultado. Os custos estão muito altos, né? 17% com vendas e propaganda, e pior, na administrativa, geral administrativa, né? Foi um aumento de 30%, né, no trimestre, 34% no ano, então isso aqui é muito. Não dá para você crescer 5% de lucro bruto e 30% de despesa, não tem como a empresa ganhar dinheiro dessa forma. Então a Vulcabras ela vai ter que achar um jeito ou de, né, crescer bastante as receitas, deslanchar a marca no Brasil, o que está difícil, né, que o cenário econômico não está muito favorável, ou então cortar pesado esses custos. Né, é impossível você crescer aumentando 30% de custo ano contra ano, né, você vê o impacto na margem é bem significativo. Outros aspectos, o resultado financeiro dela é meio irrelevante, ela tem caixa, né, a estrutura de capital dela é boa, e a consequência é que o lucro líquido ele cai. Né? No trimestre ele subiu 5%, e houveram alguns efeitos não recorrentes. Descontando os não recorrentes, seria uma queda de 10% no lucro líquido e uma queda de 7,5% nos 9 meses. Né? Ou seja, o resultado não está bom, a gente já viu os porquês. Né? Receita está crescendo menos que as despesas, que estão pesando bastante. Né? O que a gente vê de redução da margem, né? Queda no resultado e tudo mais. Então, ainda não é nem só isso. Né? A gente vê que aqui tem um lucro líquido ajustado, né? Que a gente já viu, a queda lá. Se fosse o ajustado, esse 7 aqui, é contando os não recorrentes. Né? Se for ver o ajustado, a queda teria sido de 13%, né? Quase 15%. É um valor alto, né? Mesmo para um cenário de dificuldade de calçados. Se olhar o resultado da Arezzo, né? Tá bem melhor que esse aqui. EBITDA, vamos ver para fechar aqui. O retorno sobre o capital investido, claro, diminui, né? Uma vez que diminui o lucro. Aqui a gente vê claramente o que eu tinha falado, né? A empresa veio puxando um turnaround de 2014, 15, 16, 17 foi o auge dela, com números bem interessantes. 2018 já foi mais fraco e 2019 está pior, né? Então isso acende um pouquinho o alerta. Para fechar, o que eu queria falar sobre o CAPEX também não é muito animador. A gente vê que ela está gastando com imobilizado mais ou menos 40 milhões no trimestre, que foi tipo o lucro dela, né? Cadê o lucro líquido ajustado aqui? Vamos ver lá quanto foi. Lucro líquido ajustado no trimestre, aqui ele dá... Lucro líquido ajustado de 37 milhões no trimestre e 93 no ano. A gente vê que ela está gastando isso de CAPEX no imobilizado. Então, assim, ela não está conseguindo nem, né, gerar caixa para o acionista. Tudo que ela está gerando, ela está, né, gastando no próprio negócio. Exatamente os mesmos números, né, 93, 40 de investimento. Né? O fluxo de caixa está ruim e tal. Então, assim, a Vulcabras, mais que dívida líquida, não é um problema, ela tem caixa positivo. Tudo. As marcas dela, Olímpicos. As marcas são boas dela, né? Olímpicos é uma marca conhecida. Não são as melhores do setor, né? Mas Under Armour também é uma marca interessante, que está em ascensão, né? Tem muita propaganda lá fora, que a Vulcabras não precisa gastar dinheiro, né? A Vulcabras, a propaganda da Under Armour patrocinando o Stephen Curry, a Vulcabras não gasta um centavo e com certeza ela capta alguma coisa. As Alé de Jean são marcas também conhecidas aí do público feminino. Mas enfim, né, o comentário da Vulcabras é esse. Ela comprou a Under Armour, até agora a Under Armour meio que não contribuiu em nada, pelo contrário, ela só pressionou o aumento nos custos, tanto com venda e propaganda, que até nem seria o pior de tudo, mas principalmente no geral administrativo, né? O aumento de custo foi muito alto, está pesando na empresa, a empresa está caindo o lucro, né? Diminuindo a margem,
mesmo com cenário econômico difícil, né, não é o resultado que a gente queria ver. Então hoje eu coloco a Vulcabras meio que assim, não é a das primeiras escolhas. Ela precisa mostrar um pouco ao que veio depois do turnaround. Ela conseguiu recuperar bem a empresa, mas depois que ela se recuperou em 2017, ela não mostrou que veio. Ela tem que mostrar mais robustez, mais crescimento de longo prazo, mais força da marca, que até agora ela não mostrou. Certo, pessoal? Então esse aí foi o jogo rápido da Vulcabras. Quem tiver qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu respondo aqui assim que possível. Muito obrigado a todos, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!